Olá concurseira, missão 2 do tema A Formação Territorial de Pernambuco. Na prova de 2016, na prova de 2018, 20% da prova, no caso, das 10 questões, duas envolvendo esse tema, que eu considero, do rol de temas que vamos trabalhar, o tema que requer de vocês uma visão até mais ampla. E, obviamente, quando você estuda em história o processo de formação do nosso território, a formação da capitania de Pernambuco, vai te ajudar também. Então, é um tema que a gente chama transversal. Você aborda com a perspectiva histórica e também com a perspectiva geográfica. Então, vamos continuar nessa missão, compreender mais sobre a formação do nosso território, recordando que na missão 1 eu falei, veja aí no slide, que o processo de formação se dá através de questões políticas e históricas. Quando eu falo questões políticas, é a formação do território a partir da implantação da capitania de Pernambuco, 1534. Salientando que a capitania de Pernambuco, sob a regência aí de Duarte Coelho, vai ser assessorada e vai ter um suporte do governo geral, criado em 1549. E essa capitania vai se transformar na mais próspera do Brasil até o finalzinho aí, segunda metade do século XVII. Quando eu falo a questões históricas, é entender que ao longo desse processo de ocupação, começando no litoral, indo para a zona da mata, em seguida com a criação de gado no sertão, e, obviamente, fatores, até mesmo fatores climáticos. Isso, os fatores climáticos também colaboraram para a formação do nosso território. É tão tal que, quando eu junto fatores climáticos, fatores demográficos, a gente vai entender, junto com fatores históricos, econômicos, o porquê a região metropolitana, a Zona da Mata, tem esse maior contingente populacional. Eu também abordei na missão 1 as questões religiosas, a catequese. Pernambuco, essencialmente, é um estado que tem como religião principal o catolicismo. Obviamente que outras crenças, outras religiões estão crescendo, principalmente a corrente aí evangélica. No entanto, a nossa base histórica é o catolicismo, é a Igreja Católica. Esse catolicismo que também colaborou e reforçou a colonização. E, por fim, as questões econômicas e sociais que já citamos. E vou reforçar nessa missão não só a produção açucareira, mas também a própria pecuária. A pecuária que desempenhou um papel importantíssimo no período colonial, não só para a formação de Pernambuco, Nordeste, mas também a formação do próprio Brasil, quando eu falo, por exemplo, sobre a formação do território brasileiro, que tinha uma faixa, e obviamente esse acordo, Tratado de Tordesilhas, você tinha justamente essa fronteira, essa parte pertencia à Espanha e essa a Portugal. Só que a pecuária vai romper essa delimitação realizada pelo Tratado de Tordesilhas. Dando sequência aqui à nossa exposição, olha só o que eu trouxe para vocês. Baixa essa aula, tá? Aqui ao lado, viu? Aqui embaixo, nesse canto aí esquerdo da sua tela, faça download desse material, desse arquivo. Leia também o capítulo 1 do livro Geografia de Pernambuco. Ah, professor, eu quero esse livro. A coisa mais fácil, pessoal. Tem uma loja, loja.zaqueusilva.com.br. Você adquire esse material. Tá tendo uma promoção aí bacana, ok? Então procura o pessoal e adquirir esse livro que foi feito especialmente para o concurso PMPE. Então, no livro tem essa imagem que eu achei bastante curiosa, para você compreender, olha só, a primeira imagem de 1709, quando você tem aí o contexto ali próximo à Guerra dos Mascates, a 1789, como evento principal da história do Brasil, a gente pode citar a Inconfidência Mineira. Olha a parte azul, Pernambuco, fazendo fronteira aí com o Maranhão e com a Bahia, e olha a imensidão de São Paulo, para você entender que houve também uma dinâmica muito forte na formação do Brasil. Quando você pega a imagem 2, você percebe que o que era São Paulo, toda aquela região,
tem Goiás, Mato Grosso, São Paulo, enquanto que Pernambuco permanece com essa mesma formação. Chegando agora no século XIX, no ano da independência do Brasil, 1822, só recordando, Pernambuco tem uma tradição muito contrária e muito forte em combate ao governo central. Vamos recordar. Em 1801, houve um evento chamado a Conspiração dos Suassunas, aqui em Pernambuco, que era um projeto justamente de romper já laços com o governo central, que é o embrião da Revolução dos Padres de 1817. Quando a família real vem para o Brasil, 1808, na chamada Era Joanina, que vai até 1821, Pernambuco está vivenciando uma situação calamitosa. Você tem a situação econômica em relação ao algodão, não só Pernambuco, o Nordeste como um todo. A crise também envolvendo a questão da seca, as secas periódicas que marcam hoje o Nordeste também era bastante intensa, ou intensas, né, essas secas ao longo do período colonial. E você percebe também outro dilema de Pernambuco que se dá sob o aspecto ideológico. As ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, iluminismo também chegam a Pernambuco. E aí você vai perceber, olha aí no mapinha, entre 1822 a 1889, da independência do Brasil, a proclamação da República, Pernambuco encolheu, porque é justamente nesse período de encolhimento que nós temos a participação, né, de conflitos. A Revolução de 1817, no ano da independência, temos o contexto ali da Convenção do Beberibe. Além da convenção, citar a Confederação do Equador, então Pernambuco sempre batendo no governo central. E como retaliação, Pernambuco vai perdendo territórios para a Bahia. A formação de Alagoas, veja aí nesse mapinha 2, a formação de Alagoas, a formação de Sergipe, a formação da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e a parte oeste, hoje da Bahia, que pertencia a Pernambuco, também Pernambuco perde, e você tem hoje Pernambuco sendo bastante encolhido, se compararmos ao que era o nosso território antes dessa retaliação. E hoje, professor? Hoje Pernambuco tem essa formação aí territorial. Dá um zoom aí, Everton, em relação à mesorregião, essa parte tem legenda. Olha aí na legenda, que você também vê no seu slide, tudo bem organizado. Você tem aí Pernambuco hoje distribuído, o território sendo formado por mesorregiões, micro-regiões, que, obviamente, só para trazer para vocês, quando eu falo formação territorial de Pernambuco, olha só, são 5 mesorregiões hoje, de acordo com o IBGE, 19 micro-regiões e 12 regiões de desenvolvimento. Claro, vamos ter um capítulo especial, uma aula só para tratar sobre isso. Mas quando eu falo formação territorial, é desde o período colonial, desde a capitania até os dias atuais. Então, hoje, a composição geopolítica de Pernambuco é mesorregiões, 5, a mesorregião metropolitana do Recife, da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão, do Vale do São Francisco, as micro-regiões e as regiões de desenvolvimento. O mapinha que eu trouxe vem trazer justamente essas regiões de desenvolvimento. O IBGE fez essa distribuição em mesorregiões e micro, e o governo distribuiu em regiões estratégicas, chamadas de RDs. Então, você verifica aí a RD metropolitana do Recife, que é a RD com maior contingente populacional. Nós temos a RD Mata Norte, que é referência justamente aí hoje, né, um crescimento, um destaque para Goiânia, que não pertence mais à Mata Norte, Goiânia agora da região metropolitana. Ó, professor, tire uma dúvida. Essa divisão em micro, em meso, ela já está ultrapassada, certo? Sim, está ultrapassada.
O IBGE, em 2017, lançou um documento em junho, e nesse documento oficializou a divisão. Mas por que ainda continua estudando o RD, meso e micro? Porque há uma necessidade do governo estadual assinar um decreto oficializando essa divisão. No lugar das mesorregiões, trabalhamos hoje regiões intermediárias. Em vez de usar o termo micro-regiões, vamos passar a usar regiões imediatas. E, obviamente, que depois vamos tratar isso na aula falando sobre mesorregiões ou regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas. Por exemplo, eu estou em Limoeiro. Limoeiro se transformou agora em uma região geográfica imediata. Por que o nome imediato? Porque você tem pessoas de cidades vizinhas que necessitam de alguns serviços que suas cidades não oferecem, principalmente serviços bancários, vêm para Limoeiro, realizam o serviço e voltam para a sua cidade. Aquela migração que chamamos de migração pendular. Então, o IBGE esteve aqui, eu estive até em contato com a equipe do IBGE do Rio de Janeiro e perguntei por que a mudança na nomenclatura de meso para regiões intermediárias e de micro para regiões imediatas. Aí eles trouxeram essas situações. Professor, primeiro, porque o processo é mais dinâmico. Entender esse processo através dessa movimentação diária torna uma leitura mais atual. Afinal, essa divisão, essa última divisão que estamos trabalhando agora, mesorregiões, micro-regiões, ela data de 1989. Já essa divisão atual é de 2017, que no capítulo falando sobre micro-regiões e mesorregiões, eu vou dar ênfase a essa parte. Então, nesse mapinha, você verifica a formação do nosso território, resultado desse longo processo histórico. O que está faltando aqui é entender como se dá a formação do nosso interior. Então, começa o litoral, zona da mata e o interior. O processo de interiorização de Pernambuco vai se dar através da pecuária. E quando eu falo pecuária, é lembrar que essa pecuária e o gado é introduzido no contexto da própria produção açucareira. 1549, você tem a chegada dos primeiros gados. Ele é inserido na produção açucareira naquele tipo de engenho. Que é o engenho, professor? É o local onde se produz a cana-de-açúcar, onde se produz açúcar. E esse engenho pode ser engenho real, que é um engenho mais sofisticado, que vai utilizar a chamada força hidráulica. E você tem o engenho trapiche. É no engenho trapiche que esse gado vai ser utilizado como força motriz. Esse daqui é o mais simples e esse daqui é o mais sofisticado. Por volta aí, finalzinho do século XVI, século XVII, você tem a introdução do engenho real. E no início, o engenho trapiche, que é o mais simples. E você tem o uso do gado para a moagem da cana e também para o transporte dessa cana. No caso, o transporte da cana depois do açúcar, né? Que depois seria levado distribuído na Europa. Só que chega um momento que esse gado ele está prejudicando a plantação. É quando o senhor do engenho decide levar esse gado para um local amplo, para ele ser criado solto. Por isso que você vai ter aqui a introdução da chamada pecuária extensiva. Esse gado solto. Então aqui a gente vai perceber que vamos ter agora, pegando esse mapinha aqui de Pernambuco, você tem agora litoral, a zona da mata e esse processo de interiorização que se dá através do gado. Algumas informações importantes. Quando os portugueses chegaram ao litoral do atual estado de Pernambuco, encontraram diversos grupos locais. Tiveram choques com esses grupos, principalmente os tapuias. Muitos tapuias foram para o interior. E quando eles estavam no interior, aí você tem os colonizadores chegando com o gado. É isso que vai levar a um evento histórico chamado Guerra dos Bárbaros. Esse enfrentamento entre aqueles grupos que estavam no litoral, foram para o interior, e depois você tem esses grupos de colonizadores chegando para
criar o gado. A criação do gado no sertão, e obviamente quando eu falo sertão, eu lembro do sertanejo, e essa forte ligação com a tradição pecuária, até mesmo as vestimentas. Já percebeu a vestimenta de um sertanejo? Que Capistrano de Abreu usou a expressão a civilização do couro, porque é através do couro que você vai justamente criar aquela vestimenta que tem a ver com a forma de proteção. Sim ou não? Aquela vegetação, a caatinga, você tem aqueles espinhos e também serve até mesmo para a camuflagem. Você que vai ser futuro policial militar, percebeu como os policiais do sertão atuam? Eles utilizam até um fardamento diferente para ficarem camuflados na caatinga. Então, a criação do gado no sertão é importante não só para compreender a formação do nosso território, a interiorização, mas compreender esse choque entre colonizadores e índios e a própria dinâmica na economia. Quem não gosta de charque com cuscuz, hein? E com macaxeira? Charque, professor? Sim. A produção da charque se dá nessa lógica. Leva o gado para o sertão, só que o sertão vai abastecer o litoral Zona da Mata com um charque. A princípio, levaram a carne lá fresquinha, só que 5, 6 dias. As tropas, só uma curiosidade, nessa ida litoral, Zona da Mata, sertão, sertão, Zona da Mata, litoral, vem surgir algumas cidades, alguns municípios como Vitória de Santo Antão. Vitória, que na verdade o primeiro nome é Santo Antão, vai surgir como uma região dessa dinâmica de tropas. Então, você tem as tropas saindo do litoral, indo aí para o sertão, atravessam o Agreste, né? E no Agreste, nesse limite Agreste, Zona da Mata, você tem algumas cidades, como a própria Vitória de Santo Antão. Se você pegar a história de muitas cidades da Mata, a Mata Norte, Mata Sul, a gente percebe que são cidades intermediárias, surgem justamente nessa dinâmica. E aí você tem os tropeiros. A galera ficava lá para descansar um pouco. Daí surgiu o feijão tropeiro, o feijão das tropas. Pegaram o feijão, misturar com aquilo que tinha, deu origem ao feijão tropeiro. E, obviamente, aquela cidade, ou aquele local chamado freguesia, depois povoado, vila, e o nome atual, cidade ou município, que já surge no contexto do século XIX. Então, Vitória de Santo Antão é resultado desse processo, dessa dinâmica entre o transporte, né, de tropas, ou transporte charque entre sertão, Zona da Mata, e o envio do gado, Zona da Mata, sertão. Há uma dinâmica, o que a gente chama de cidades de passagem. Até hoje, se você conhece um pouquinho Vitória de Santo Antão, ela é uma cidade de passagem. Pessoal que vem de Caruaru, dá uma pausa para almoçar, ou vai ao shopping hoje em Vitória, vai ao Recife, que vem do Recife também. Então, uma cidade que estrategicamente está nessa região de passagem entre litoral e o agreste. Limoeiro, a própria cidade de Limoeiro, também ela tem uma localização estratégica e serve também como uma região de passagem. Hoje é um polo educacional e também tem uma grande referência econômica. Assim como Caruaru, como Serra Talhada, como Salgueiro, Petrolina. Então, são essas regiões que têm toda uma historicidade ligada também à produção, à criação de gado. A criação que solta, que desse gado você vai extrair o couro, aquilo que Capistrano chamou de civilização do couro, e também serve para alimentação até hoje, a produção do charque. Um outro dado curioso, que o Nordeste, Pernambuco se destaca na produção do charque. Os europeus não gostavam muito, né, de apreciar charque, mas aqueles que já estavam aqui há um bom tempo, eles gostavam. Só que o charque do Nordeste, de Pernambuco, vai entrar depois em concorrência com a produção da charque lá no Rio Grande do Sul. Uma charque de melhor qualidade e vai ter um mercado mais amplo. E isso vem prejudicar também a economia no Nordeste. Galera, o Nordeste, Pernambuco, no século XIX, vai vivenciar uma situação muito calamitosa, um abandono praticamente. Isso justifica lá na frente o quê? Você mora no sertão, não tem presença do governo central. Quando tem o surgimento da República, não tem a presença do Estado, dá origem ao chamado banditismo social.
é a origem dos cangaços, porque eles vão perceber que o Estado não se faz presente. Então, se não há justiça, então eu vou fazer justiça com as próprias mãos. E o Nordeste, só para você ter uma visão histórica, assim como Pernambuco, a fase de resgate da sua economia se dá só no século XX, década de 60, quando você tem a criação da Sudene, e obviamente, faltando aí, né, ali 2000, no final, o governo de Jarbas, né? Pode citar o governo de Jarbas, também foi importante para o crescimento da nossa economia, o governo de Eduardo Campos. Olha só que hiato foi vivenciado na nossa economia na fase, ou pelo menos na política de desenvolvimento. Então, eu peguei um tema pecuária e perceba que esse é um tema que eu posso trazer diversos outros elementos para compreender também a formação do nosso território. Se você já teve a oportunidade de conhecer o sertão, eu tive essa rica oportunidade, vai perceber que ainda marca é o quê? A criação de gado, que obviamente não é só o bovino, né? Tem um caprino, tem um suíno, e obviamente o latifúndio, essa grande propriedade, o gado solto, que é uma das marcas da pecuária aqui em Pernambuco. Eu destaquei então aí, olha, a figura do vaqueiro, a produção da charque e, obviamente, as ações religiosas. Se você já assistiu ao Alto da Compadecida, ou qualquer outra obra de Ariano Suassuna, você percebe a ligação muito forte do sertanejo com a religião. Tem um aspecto ligado ao clima, né? É uma região de barlavento, essa chuva, essa formação de nuvens que são feitas com intensidades. No litoral, zona da mata, quando chega no sertão, já há uma maior fragilidade, o índice pluviométrico é menor e esse vaqueiro vai fazer relação ao quê? Ao santo, vai fazer referência aí à religião. E aí você tem essa ligação muito forte do vaqueiro com a religião. Mas sobre o aspecto da expansão territorial, é destacar as missões. A Igreja Católica realizava missões em aldeias. Fazia chegar naquele local, trabalhava com alguns índios nesse processo de catequese, de doutrinação, e justamente a igreja conseguiu aí converter muitos índios, e sob o aspecto religioso a gente percebe que o sertão ainda mantém essa larga tradição e tem esse forte apego aí ao catolicismo. E obviamente as Sesmarias. A Igreja Católica, ela foi beneficiada com as Sesmarias, que é a doação de terras. Professor, o senhor falou que o grande dilema hoje, quando eu me refiro à chamada geografia agrária, é a má distribuição de terras. Daí a origem, na década de 80, do movimento sem terra. Surgiu lá no sul, mas que hoje está espalhado por todo o Brasil. Pessoal, é interessante. Você já ouviu falar do movimento sem terra nos Estados Unidos? Dificilmente. Porque o processo de formação nos Estados Unidos, olha como foi. Século XVIII, o governo disse: quem ocupar as terras do Oeste, Faroeste, lembra dos filmes Faroeste? A ocupação ali do interior, quem era o principal inimigo daqueles cowboys? Era o índio, que se tornou a maior vítima nesse processo de interiorização. Só que nos Estados Unidos, quem ocupasse a terra, tornasse a terra produtiva, ganhava 5 hectares do governo. No Brasil não foi assim, não. A concentração fundiária em Pernambuco, assim como o Brasil como um todo, se deu de forma perversa. Uma elite que não cria condições para essa distribuição justa. Então você tem Pernambuco também vivenciando isso. É só pegar o caso da Zona da Mata. Saindo de Vitória, Escada e Pojuca, olha o latifúndio. Talvez pertença ali a uma só pessoa, aquele latifúndio. Quando você pega ali Carpina, Nazaré da Mata, até ali Goiânia, a gente também percebe aqueles latifúndios. É isso que falamos de um processo histórico perverso, chegando no sertão a mesma situação. E tudo começou como? Com a Sesmaria. O governo doa a terra para aquela pessoa ocupar, colonizar, explorar. Só que o governo português na época não vai desenvolver a prática da sesmaria para qualquer um. Geralmente vai entregar ao fidalgo, a uma elite. E quando chega no século XIX, vamos estudar também esse tema, vai ser criada uma forma de dificultar o acesso à terra
pelos pobres, aos pobres. É quando você tem a lei das terras. Para ter terra, você vai ter que, aqui em Pernambuco, ter que registrar em cartório e pagar. Você sabe quanto custa uma escritura de uma casa hoje, de um terreno? Ele é proporcional ao valor dele, não é isso? Então, não é algo tão acessível. Então, é um dilema para você entender Pernambuco com essa concentração fundiária. Lembrando que é um tema também no edital, a geografia agrária, o chamado espaço rural em Pernambuco, que depois eu vou tratar com vocês. Fernando Noronha é a última parte dessa formação territorial, essa última parte a se encaixar, e hoje Pernambuco tem esses 184 municípios mais Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, né, que você vê aí no slide, as primeiras áreas ocupadas por Juan de la Cosa, que tem a ver justamente com essa busca de áreas que era comum os portugueses, os espanhóis, procurarem regiões para explorar, ou especiarias, ou alguma riqueza imediata. Obviamente, viu, concurseiro, que a principal riqueza que esses colonizadores procuravam era o ouro e a prata. E uma informação preciosa. Todos os países da época, Holanda, França, Inglaterra, todos eles estavam à procura de quê? De um local que fornecesse ouro e prata. Para você ter ideia, o ouro é utilizado como moeda internacional até 1948, quando surge o dólar americano, que prevalece hoje na economia mundial em termos de transações. Então, essa era a intenção. Só que em Fernando de Noronha, assim como Pernambuco, eles não vão encontrar ouro. Eu vou explorar o quê? A madeira. Vão explorar justamente a região através do pau-brasil. Américo Vespúcio, o nome América, a origem é Américo Vespúcio. Acho que o teu professor de história do curso aqui, estou preparado, deve falar sobre isso. Mas vou te ajudar nesse momento. Américo Vespúcio, ele veio reconhecer essas terras e confirmar que essas terras que Colombo tinha chegado em 1492, Colombo em 1492 achava que tinha chegado aonde? Às Índias. Aí Américo Vespúcio diz, não, você não chegou às Índias. Colombo não chegou às Índias. Em homenagem a ele, cria-se o nome América. E você tem expedições entre 1500 e 1531, destacando aí expedições de Gonçalo Coelho. Então, Américo Vespúcio passa em Fernando de Noronha. Você tem aí, né, Gonçalo Coelho e o próprio Fernão de Noronha, o Fernando de Noronha. Um cara que ganhou muita grana, que faturou bastante, foi Fernando de Noronha, o Fernando de Noronha, com contrabando e exploração do pau-brasil. O pau-brasil que foi explorado nesse território, aqui em Pernambuco, Fernando de Noronha também, você tem essa lógica de exploração territorial, principalmente o litoral aqui de Pernambuco, através do escambo e do estanco. Mas o Fernando de Noronha faturou bastante com essa extração do pau-brasil. Em 1938, Fernando de Noronha passa para a União, se tornando um presídio político. 38 é o governo de Vargas, o chamado Estado Novo. Era comum você ter ilhas locais que serviam como um presídio. Então, o Fernando de Noronha, o arquipélago, também se tornou aí uma referência em termos de presídio. Território federalizado entre 1942 a 1988, e como forma de recompensa, eu disse a vocês, aí esse mapinha aí, né, de Fernando Noronha, depois quando você passar no concurso, os primeiros salários, você vai juntar de boa, né, e vai curtir as férias em Fernando Noronha, que pertence a Pernambuco, ao mesmo tempo, na prática, a dificuldade de chegar lá é complicada, você paga até pela diária, né, pela manutenção aí do arquipélago de Fernando de Noronha. O governador escolhe o administrador do arquipélago, que é bastante visitado por artistas, né, principalmente globais. Então, um local, quem sabe depois, quando você passar no concurso, curtir as férias em Fernando de Noronha é uma boa pedida. É uma recompensa, galera. Fernando de Noronha ser anexado a Pernambuco em 1988 é uma forma de recompensar e compensar todas aquelas perdas territoriais que Pernambuco teve ao longo do século XIX, principalmente. Você viu que no início do século XIX a configuração do território de Pernambuco chegava até a Bahia. Depois, Pernambuco fica com essa parte estreita. Encerramos assim a missão 2. Pessoal, é sério.
a prova da PM, 20% dela com essa temática, formação territorial de Pernambuco. Para te ajudar, ainda trouxe elementos históricos, econômicos para reforçar essa formação. Dando continuidade, na próxima aula, vamos trabalhar com vocês micro-regiões, mesorregiões e a divisão atual feita pelo IBGE em 2017, que é a parte de regiões intermediárias e regiões geográficas imediatas. Aqui no curso você está bem preparado e ainda fica bem atualizado, porque o concurseiro disciplinado, só para rimar, tá? Será aprovado. Tchau.